Se você começa as coisas, mas não termina, se você tem o costume de desistir das coisas e não consegue persistir em nada, esse vídeo é especialmente para você. Eu tô fazendo esse vídeo por um motivo muito simples. Eu já fui assim por muito tempo e eu queria muito que tivesse alguém para me falar essas coisas que eu acabei aprendendo na marra. Então eu vou te mostrar tudo que eu fiz na prática nos últimos 5 anos, coisas que, sem exagero nenhum, assim, mudaram o rumo da minha vida, transformaram a minha realidade. Um exemplo é esse canal que você está assistindo agora, que eu crio desde 2019, são 5 anos persistindo e hoje aí se tornou minha principal fonte de renda e também de realização. E eu espero assim, do fundo do meu coração, que esse vídeo te ajude. Então já separa aí um papel e uma caneta, vai lá, pega um café, uma água e vamos embora. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui muito curioso e empolgado. Eu sempre queria fazer de tudo. Eu sempre estava achando uma coisa nova para eu ficar obcecado. E aí eu começava muita coisa e daqui a pouco deixava de lado, né? Eu abandonava assim que aquela empolgação de algo novo passava. E por muito tempo isso não foi um problema para mim, né? Foi até bom, porque a minha curiosidade me levou a conhecer e aprender muita coisa. Eu aprendi a falar inglês praticamente sozinho por conta disso. Aprendi vários instrumentos sem fazer aula. Eu aprendi a gravar e editar vídeos numa época em que era incomum saber isso, né? Inclusive, era difícil quem sabia como colocar um vídeo no YouTube naquela época, né? O YouTube estava engatinhando aí no comecinho. E eu usava o Windows Movie Maker, aprendi a editar no Windows Movie Maker. Então assim, pouca gente sabia fazer isso, né? Eu aprendi a desenhar e pintar em aquarela, eu comecei a escrever livro e a lista é infinita, é muita coisa mesmo. Mas uma coisa começou a me incomodar na vida adulta, lá quando eu tinha mais ou menos uns 23 anos. Eu vi o tanto de coisa em que eu tinha investido meu tempo e até o meu suado dinheiro e não tinha construído nada sólido. Eu era ruim ou mediano em tudo que eu fazia e tudo virava projeto morto mais cedo ou mais tarde. E aí eu tive a forte impressão que eu não conseguia construir nada de valor, né? Eu era o famoso fogo de palha. E é claro que eu olho para essa trajetória e penso, isso devia ter acontecido exatamente assim, porque tudo isso que eu fiz me construiu como eu sou hoje. E eu sou grato pela maneira como eu sou hoje. Todas essas coisas que eu fiz acabaram de certa forma me preparando para o que eu faço hoje, né? E por isso eu sou muito grato. Mas também teve esse momento crucial aí que precisou acontecer para que eu começasse a construir algumas coisas sólidas na minha vida. E como eu falei, meu objetivo com esse vídeo é ajudar pessoas que são como eu era. Por isso esse vídeo aqui é uma versão aprimorada desse vídeo aqui que eu fiz há 3 anos atrás. Naquela época eu tinha 2 anos de canal, hoje eu tenho 5. Então nesses últimos 3 anos eu aprendi muita coisa que dá para complementar e fazer uma versão bem melhorada desse vídeo, então eu senti essa necessidade. Mas por que exatamente você desiste das coisas? Existe uma armadilha oculta que poucas pessoas se dão conta e que talvez seja o principal motivo que faz as pessoas desistirem. E essa armadilha funciona da seguinte maneira. Vamos dar um exemplo que você quer começar a criar conteúdo. Você quer começar um canal no YouTube. Eu tô dando esse exemplo específico, mas você vai ver que isso vai se encaixar em qualquer outro exemplo de coisa que você já começou. Em geral, quando você quer começar algo novo, você faz isso porque você se sentiu inspirado. Por exemplo, você assistiu algum vídeo que te causou um sentimento bom e aquilo te dá motivação para pensar, bom, eu também quero fazer isso. Aí você sente toda aquela empolgação. Você sente a motivação fluindo através de você. E isso é suficiente para começar um movimento. Você vai começar um canal no YouTube. Então nessa fase de empolgação você começa a pesquisar, a ver vídeos de como gravar, qual microfone usar, qual câmera, como criar roteiros. Você pensa no nome do canal, vai lá e cria uma capa, vídeos toda quinta. Você pensa em várias ideias de vídeo, né? Tudo começa a fervilhar. Essa é a melhor fase, essa é a fase prazerosa, até o dia em que você vai de fato gravar. E aí você começa a perceber uma coisa, você percebe que não é tão fácil assim falar com uma câmera pela primeira vez. É estranho. Quando você ouve a sua voz, você não gosta, você não está acostumado a ouvir a sua voz. E depois de gravar, você tem que sentar para editar. E tudo isso leva horas. E leva muito mais horas se você não sabe, tem que aprender a editar ainda. E depois de todas essas horas de esforço para fazer um só vídeo, você percebe que não ficou tão bom assim. E aí você posta o vídeo e ninguém assiste. E falando nisso, verifica aí se você já se inscreveu nesse canal, tem bastante gente que assiste e não se inscreve. E isso me ajuda tanto e é uma coisa tão fácil para você, é só clicar num botão. Então eu nunca peço, mas se inscreve aí no canal e dá um like no vídeo que isso me ajuda muito. Mas voltando ao exemplo, você se depara com o deserto do real. E você caiu na armadilha, que é exatamente o seguinte. Quando você se inspirou vendo o vídeo de alguém, você teve um sentimento que te motivou. E o seu cérebro associou aquele sentimento com
fazer vídeos, que é o que você se motivou a começar. Você achou que você iria sentir a mesma coisa que você sente quando você está assistindo, quando você fosse fazer. Mas na hora de fazer, o sentimento é totalmente diferente. É outro tipo de processo. É um processo totalmente diferente do que parecia. É trabalhoso, é demorado, fica chato. E essa é uma armadilha que muita gente cai. Achar que o sentimento que te inspira é o mesmo que você vai ter quando você for fazer aquilo. E você também percebe que a motivação acaba. E aquilo fica desinteressante, porque a motivação é um sentimento volátil. É um combustível muito potente, mas que acaba muito rápido. Além de que não tem como você simplesmente controlar a motivação. Então perceba o seguinte, para não desistir de algo, você precisa ir além da motivação, porque ela simplesmente não vai ser tão útil para você. Mas como a gente faz isso? Como a gente vai além da motivação? Indo além da motivação. Existem 4 bases que me ajudaram a parar de desistir das coisas. A primeira, depositar as expectativas no lugar certo. A segunda, mentalidade de longo prazo. A terceira, clareza de decisão. E a quarta, essencialismo. Depositar as expectativas no lugar certo. Fazer isso é vital para te manter fazendo alguma coisa depois que a motivação acaba. Um fator que muito provavelmente já fez você desistir de algo é colocar as expectativas no lugar errado. Você começa a fazer algo colocando as suas expectativas em algo que você simplesmente não consegue controlar a curto prazo. Por exemplo, digamos que você começou a ir na academia, Algo te motivou a chegar nesse ponto de ir lá, se matricular e começar a fazer. Quando você chega lá, você se depara com alguns grandes desafios. Você pega pouco peso, você está fora de forma, num lugar em que você não está acostumado aí, que você sente que você não pertence e que as pessoas que estão naquele lugar claramente têm mais experiência que você e já tiveram mais resultados. E você sente que as pessoas prestam atenção em você, que as pessoas julgam a sua inexperiência, o que é uma total ilusão. E se tem alguém que faz isso, é desprezível. Mas vai por mim, as pessoas estão muito mais prestando atenção em si próprias do que em você. Além de tudo, você fica cheio de dor por vários dias. Então, naturalmente, é um momento desafiador para muita gente. E assim, boa parte das pessoas fazem exercício por 2 motivos. Por estética e por saúde. E vamos dizer que você começa por estética. Você quer ter um corpo legal. E o que seria colocar as suas expectativas no lugar errado aqui nesse exemplo? Seria justamente começar a ir na academia pensando: eu quero ter um shape. Não que você não pode pensar nisso de jeito nenhum. Calma que eu vou te explicar certinho, confia em mim que você vai entender. É bem provável que, se você for um ser humano médio, você vai levar anos para ter um shape legal. Ou seja, no dia 1, você vai treinar de frente a um espelho e a tua forma física não vai condizer com aquele tal shape que te motivou a começar. E isso vai se repetir pelos próximos 300, 600, 900 dias. Tudo isso dependendo de vários fatores, de como você treina, sua dieta, sua genética. Ou seja, nesse caso, colocar as suas expectativas sobre a musculação no shape não parece ser muito eficiente, não parece ser muito promissor. Pelo menos no meu ponto de vista. Porque você definitivamente não consegue controlar a sua forma física no curto prazo. Os dias passam e você não vê muita diferença. Principalmente porque você se vê todo dia, Então, mesmo que tenha essa certa diferença, é difícil perceber. Colocar as suas expectativas no lugar certo significa que você intencionalmente direciona o seu senso de progresso para algo mais palpável e controlável. No exemplo da academia, a progressão de cargas, na minha visão, é a melhor forma de você depositar suas expectativas. Porque todo treino é possível progredir um pouco, seja em peso, seja em repetições, seja na execução. Nisso você pode melhorar todo o santo treino. É lógico que a gente também pode regredir, Eu mesmo peguei dengue, fiquei 2 semanas sem treinar, perdi massa muscular, tive que abaixar bastante os pesos, mas agora o meu desafio é voltar a pegar os pesos que eu pegava antes. Inclusive, nesse momento é importante lembrar você, se cuida, Passa repelente, faz o possível aí pra você se cuidar, porque o negócio, cara, derruba. Olha, me derrubou, hein? Eu não desejo isso pra ninguém. Eu mesmo tô tomando banho de repelente, passo repelente pra tudo, assim. E uma coisa que foi uma coincidência, assim, incrível, é que a Insider acabou de lançar essa tech t-shirt aqui, que é a Mosquito Repeller. Pra quem não conhece, a Insider é uma parceira de longa data aqui do canal. É uma marca que faz roupas funcionais com diferenciais tecnológicos e feitas pra durar. E a tech t-shirt Mosquito Repeller evita 90% do contato com os mosquitos, como o mosquito da dengue, que pica através dos tecidos normais. E essa ação repelente age contra os insetos a cerca de 20 centímetros do tecido,
o que ajuda a proteger essa área do rosto. E além da ação repelente, ela também tem as tecnologias que vocês já conhecem. Não precisa passar, tem ação anti-odor, não desbotam, tem regulação térmica, além de serem muito confortáveis também. E esse tecido anti-insetos não apresenta nenhuma reação adversa em contato com a pele. Essa daqui que eu estou usando é no tamanho M, mas você vai ver que no site tem do tamanho P ao XXGG. Eu vou deixar o link no comentário fixado para você conhecer toda a linha. E se você usar o meu cupom JUNIOR12 que está aí na tela, você ganha um desconto e ainda ajuda o canal, porque é assim que a Insider sabe que você veio daqui. Mas então, como eu falei, né, essa questão aí de evoluir nos pesos, né? Por exemplo, agora que eu tenho que voltar a pegar os mesmos pesos, é algo que me empolga muito, que me mantém empolgado. É claro que eu quero ter um corpo que na minha visão seja mais bonito, mas eu sei que isso só é resultado de anos de treino. Então eu preciso focar naquilo que vai conseguir fazer isso ser uma consequência, que é treinar por anos. Treinando já há 2 anos e 5 meses sem parar, eu consigo ver algum resultado no espelho. E isso também passou a ser uma coisa que me anima hoje. Mas para isso acontecer, eu tive que treinar sem parar há 2 anos. Tive que começar a fazer dieta. Não que eu seja o melhor exemplo de um cara que segue a dieta à risca, mas eu tive que começar a fazer, eu tive que mudar meus hábitos alimentares. No canal, como eu falei, já são 5 anos produzindo vídeos. E no primeiro ano inteiro, ninguém assistia, eu tinha 30 views por vídeo. E é claro que eu comecei meu canal querendo ter inscritos, querendo ter pessoas que assistem meus vídeos. Mas eu sabia que isso era algo que não ia surgir do dia pra noite. E eu sou muito grato por, naquele tal dia de janeiro de 2019, eu ter a consciência que eu tinha que colocar as minhas expectativas no lugar certo. No lugar onde eu podia controlar. E para mim esse lugar certo era focar em melhorar a minha capacidade de fazer vídeos, em melhorar a minha capacidade de comunicação. No primeiro vídeo ficou evidente para mim como era difícil falar com a câmera, como era estranha aquela situação e como eu tinha que melhorar. Eu não gostava da minha voz, eu não estava acostumado a ouvir ela e ouvir ela me dava um sentimento estranho. E para fazer cada pequeno vídeo era um parto, sabe? Era um trabalhão, porque era muita coisa para aprender. Era muita coisa que eu era ruim, sabe? Só que a ideia de eu poder me expressar, de poder fazer essa arte, me atraía demais. Então eu intencionalmente foquei em melhorar essas minhas habilidades. A cada vídeo novo eu tinha a oportunidade de ver as minhas falhas e já ir melhorando elas. Aquilo me empolgava demais porque a evolução era nítida de vídeo para vídeo. Cada vídeo ficava um pouco melhor que o outro. E os inscritos e as visualizações não chegavam. Mas isso acabou ficando irrelevante para mim. Porque eu estava muito empolgado em fazer aquilo, em ficar um pouco melhor naquilo. Era empolgante para mim eu poder finalmente ter achado um formato em que eu podia tirar do peito algumas coisas que eu queria falar, em que eu podia me expressar mesmo de uma maneira que eu sentia que era completa. Como eu falei, eu já tinha me interessado e começado a fazer vários tipos de arte, né? Pintura, música, escrita, mas o vídeo tinha sido até então o formato em que eu mais achei que eu consegui me expressar. E eu ficava contente com o resultado porque eu estava um pouco melhor do que o vídeo anterior. Porque anos depois, públicos, inscritos, visualizações seriam uma consequência da minha melhoria contínua. Então era nela que eu tinha que colocar minhas expectativas. Era esse o lugar certo para focar. O que nos leva direto para a segunda base, mentalidade de longo prazo. Esses 2 exemplos reais aí da minha vida que eu dei envolvem fazer algo por anos. São coisas que você simplesmente não conquista da noite para o dia. E muitas coisas valiosas na vida são exatamente assim. Quem é inscrito das antigas sabe que o lema do canal é conquistas importantes levam tempo. Eu acredito que é muito importante a gente lembrar disso em meio a tanto imediatismo, em meio a essa velocidade do mundo moderno. Essa mentalidade de longo prazo é algo que ajuda a gente a colocar a nossa mente numa frequência de entender assim, tá, eu vou ter que fazer isso por bastante tempo. E tendo isso em mente, isso te ajuda a cumprir o passo anterior, que é colocar as expectativas no lugar certo. Você entra no jogo com uma mentalidade já preparada para atravessar desertos. Mas é claro, nada disso é possível sem a próxima base: clareza. Muitas vezes a gente começa algo e já desiste por falta de clareza. A gente é influenciado a se empolgar com alguma coisa, geralmente pelas redes sociais, e sem pensar muito a gente acaba dando corda para aquilo. A gente acaba investindo tempo e energia em coisas sem muito critério. E daqui a pouco o fogo de palha já se apagou. Aquilo nem é algo que você queria mesmo. Você só, entre aspas, perdeu tempo. Buscar a clareza ajuda a não desistir porque ela dá base para entender o que realmente importa. E isso tem a ver com o próximo tópico, que é o essencialismo.
Clareza e essencialismo são duas coisas que estão assim muito juntas, são muito relacionadas. Então, nesse capítulo do vídeo eu vou falar das duas coisas ao mesmo tempo, dos dois tópicos de maneira unificada. O essencialismo me mostrou que poucas coisas na vida são realmente importantes. E o resto é ruído. Ruído que te distrai. O mundo é cheio de coisas que vão acabar te distraindo. A clareza que o essencialismo traz pra gente tem a ver com olhar para a vida tentando distinguir o que é importante e o que é ruído. O processo de clareza que me fez, por exemplo, eu persistir na academia foi o seguinte: eu percebi que se eu continuasse sedentário, me alimentando mal, provavelmente nas próximas décadas eu iria sofrer as consequências. Simples assim. Quanto mais sedentário eu for na vida, mais mobilidade eu vou perder na velhice. Pior será a minha qualidade de vida, menor será a minha autonomia. E se eu quero viver bem para conviver com as pessoas que eu amo, eu preciso de saúde. E isso é algo indiscutível. O exercício é essencial para a saúde. E a saúde é uma das coisas mais importantes da vida. E qual é a conclusão clara que eu chego percebendo isso? Eu preciso parar de ser sedentário. O exercício deve ser parte da minha vida daqui para frente. Então isso precisa ser uma lei. Eu vou fazer isso. E tudo que atrapalha que isso seja cumprido é ruído. Só o fato de você olhar para a vida com essa ótica faz você perceber como você está dando atenção a diversos tipos de ruído. Só de você olhar dessa maneira intencional para a tua vida, se questionar o que você está fazendo com ela, analisar como você está vivendo. Fazendo isso, você vê pontos de melhoria. Isso vai te trazendo mais clareza. E se livrar do ruído, do supérfluo, é uma atitude essencialista. E esse é um ponto alto no vídeo, presta atenção. Isso tudo tem a ver com decisão. Decidir é um poder que você não pode perder na sua vida. Cara, eu decido. O exercício vai ser parte da minha vida. Ponto final. O poder da decisão. Quando eu criei esse canal, lá em 2019, eu tomei uma decisão. Eu tinha acabado de ler o livro Essencialismo, do Greg McKeown, e isso me deu uma clareza, assim, gigante. Eu olhei pro tanto de coisa que eu fazia, pro tanto de projetos inacabados que eu tinha. Como eu falei, né, eu fui assim por muitos anos. Eu começava muita coisa e não persistia em nada. Então eu fui acumulando um monte de coisa. Mas como eu falei, era tudo feito de maneira mediana. E tudo bem ser mediano, tudo bem ter vários hobbies. O problema não tá aí. O ponto é que eu sentia que eu precisava criar pelo menos um hobby que fosse algo sólido. Pelo menos uma dessas coisas, fora o meu trabalho, né? Que, é claro, eu nunca desisti, porque eu preciso comer, né? Esse é uma motivação fortíssima, um motivo fortíssimo para não desistir. Mas enfim, eu queria construir pelo menos uma coisa de maneira sólida, pelo menos uma coisa que eu me orgulhasse. Eu já contei isso aqui no canal, né? Eu fiz uma lista de tudo que eu fazia na vida, tudo que eu tava me envolvendo ali nos últimos anos, tudo de projeto que eu começava. E aí eu fui riscando dessa lista tudo que eu considerei ruído. Eu deixei só o essencial, só o que eu não me via sem. E uma dessas coisas foi o canal, foi criar vídeos. Eu já estava criando os roteiros dos vídeos nesse ponto, né? Eu só não tinha começado a gravar ainda, né? Porque eu ia aproveitar as minhas férias para gravar vários vídeos e já ir deixando na gaveta, né? Para ir soltando. Então eu decidi que aquilo era importante para mim. Eu estava gostando da ideia de poder me expressar, como eu falei antes. E é claro, eu já pensava que aquilo poderia se tornar um trabalho a longo prazo. Então eu tomei essa decisão, né? Falei, eu vou criar um canal e eu vou fazer isso por 3 anos. Eu me comprometi a fazer isso. E esses 3 anos era o meu norte inicial ali. Era um tempo para ver no que ia dar. Se eu ia de fato conseguir criar o trabalho coeso como eu tinha imaginado. E com trabalho coeso eu quero dizer assim, fazer isso por um determinado número de vezes. Você criar ali um pacote com uma linha editorial, algo que faça sentido. E saiu melhor do que eu programei, né? Os 3 anos chegaram e eu continuei. E hoje são 5 anos. E eu não me vejo parando de fazer isso. É claro que eu posso mudar de ideia. A qualquer momento eu posso desistir. Mas o ponto aqui, a clareza e o poder de decidir fazer foi o que possibilitou que eu fizesse isso por tempo suficiente para poder ver se valia a pena desistir ou continuar. E é claro que valeu muito a pena continuar, porque a comunidade que a gente construiu junto aqui, da qual você faz parte, é algo que simplesmente não tem preço. Então, se você é do tipo de pessoa que costuma desistir, anota no papel essas bases, esses pontos principais do vídeo. Analisa a tua vida de maneira essencialista. Se possível, leia o livro Essencialismo e não deixa morrer o teu poder de decidir fazer algo, nem a sua capacidade de se comprometer, de pagar para ver. Você já é adulto, se comprometa com você mesmo. Cumpra o que você disse que ia cumprir. E daqui uns anos você vai ver.
a tua vida vai se transformar. Bom, você gostou desse vídeo? Ele teve algum valor para você? Então sabe como você pode retribuir de uma forma muito simples? Clica no link do comentário fixado para você conhecer toda a linha da Insider. E é claro, se for comprar, não deixa de usar o meu cupom JUNIOR12 para ganhar um desconto e para apoiar o canal. Bom, eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado. E você é muito gente boa, mas eu tô indo para lá. Falou!